E aí pessoal, beleza? Na aula 2 vamos falar um pouco sobre o impacto psicológico na vida do atleta atualmente. Como vimos na aula 1, antigamente o atleta poderia ser visto como ferramenta de guerra. Hoje ele é como um instrumento de entretenimento, o que mudou muito como ele é visto e como impacta mentalmente nesse atleta. Não conseguimos afirmar como os atletas de antigamente eram impactados, mas conseguimos entender como os atletas atuais veem esse impacto. Hoje o atleta muitas vezes ele se vê como um ser de entretenimento, tanto amador quanto profissional. Hoje em dia, com a evolução das redes sociais, das mídias e a comunicação, qualquer ato é visto. Então esse entretenimento foi mudando e hoje é cada vez mais expansivo. Da mesma forma então que os atletas acabam se tornando uma referência para todos que estão vendo. Então do mais simples ao mais complexo, do atleta mais famoso ao que tem menos seguidores nas redes sociais, acabam de alguma forma influenciando as pessoas que os seguem, que os veem, ou que têm admiração por eles, ou até pelo esporte que eles praticam. O atleta acaba que influencia as pessoas de diversas formas. Não só com a prática esportiva, ou pelo esporte que ele pratica, as pessoas vão querer praticar ele. Porém, a saúde, o modelo de vida, a forma como ele se porta e se vê diante da sociedade, acaba influenciando outras pessoas. Então formou um ser muito mais global. E vemos que a sociedade tem despertado cada vez mais para a saúde mental. Talvez por reflexo do esporte ou buscando o esporte para a saúde mental. Mas a gente sabe que as duas estão diretamente relacionadas. A sociedade entendendo isso e esse atleta servindo como referência, acaba que desenvolve um ao outro. E às vezes até essa abertura maior do atleta, o atleta se mostrando mais, e por ele ser uma referência, mostra o quanto que a sociedade precisa cada vez mais estar atenta a isso. Cada vez mais eles acabam buscando essa saúde, não só mental, como no esporte. Acaba que vira um ato reforçador. E essa exposição, às vezes, os atletas cada vez mais se abrindo e mostrando sua personalidade, vem atentando as pessoas para a saúde mental. Vemos alguns atletas de ponta que acabam demonstrando que aspectos mentais também são importantes e devem ser levados em consideração. Vemos atletas de ponta que geram grandes resultados, com depressão, ansiedade, e outros até mostram o quanto eles cuidam e se preocupam com isso. E isso acaba refletindo na sociedade em geral. Um exemplo é o jogador de futebol Neymar, que acabou tendo que interromper sua carreira quando ele estava atuando pelo Santos por uma grave depressão. Isso acabou que nunca mais ele retornou a ter o alto desempenho como ele tinha antes e sua carreira não deslanchou mais. Outro exemplo disso é o Michael Phelps, que mesmo ele sendo um grande medalhista, já foi relatado que ele passa por problemas psicológicos, uso de entorpecentes. Então, alguns fatores, querendo ou não, mesmo com alto desempenho, acabam sendo levando em consideração. E esses atletas demonstrando isso, e a gente vendo que eles também passam por isso, acaba fortalece, e que estimula as pessoas a procurarem ajuda e se desenvolverem mentalmente também. Da mesma forma que nós nos preocupamos e que esses atletas nos mostram como desenvolver e que é importante a gente ter esse cuidado com a nossa saúde mental, sabemos que o esporte também pode nos desenvolver e nos trazer melhorias mentais. Alguns aspectos como a memória, a concentração, a atenção são desenvolvidas e melhoradas com a prática esportiva. O próprio sistema nervoso é beneficiado pela prática esportiva. Outros aspectos também são, como o convívio social. O esporte acaba que nos desenvolve com a comunicação, a empatia e elementos que nos favorecem na hora de conviver com as pessoas, com a família, com o meio do trabalho, ou até mesmo para quem queira evoluir e praticar o esporte profissionalmente. Esse convívio social é muito importante e que o esporte nos coloca diretamente nele para a gente possa desenvolver e melhorar cada dia. E é inevitável a percepção que nossos sentimentos e emoções são afetados com a prática esportiva, mas nem tudo são flores. E alguns aspectos negativos mentais também acontecem com os atletas. Um exemplo é o burnout, que é um treinamento desproporcional. O atleta faz atividade desproporcionalmente mais do que ele consegue se recuperar. Isso acaba afetando até virar uma síndrome. O que difere um pouco, mas também acontece com o overtraining. O overtraining é quando o atleta exige do corpo mais do que ele pode dar. Isso acaba também ocorrendo lesões. Porém, o burnout, quando evoluído, pode causar depressão ou ansiedade. Um exemplo que caracteriza isso é um jovem que, por estímulos externos ou o que quer que seja, treina e se dedica muito mais do que ele pode, não respeitando sua fase, não respeitando seus limites. E isso acaba tendo repercussão negativa para o atleta. Muita autocobrança e necessidade de resultados pode acarretar resultados negativos para esse atleta. Estar atento a isso é muito importante. Assim como lesões
também pode ser um momento em que gera uma fragilidade para esse atleta e acaba com que isso desencadeie aspectos negativos, doenças e até desconfortos mentais. Pesquisas mostram que lesões podem ser prevenidas com trabalho mental. O burnout, como eu comentei anteriormente, tem causado muitas lesões em atletas. Essa prevenção vem quando você tem uma saúde mental, uma qualidade de vida. Entender que por trás de um atleta também tem um ser humano é muito importante. Alimentar esse lado de humano, esse contato, esse convívio natural é muito importante. Durante as próximas aulas você vai entender muito mais sobre tudo isso. Vamos trazer esse contexto e um pouquinho de como você pode se cuidar e até prevenir. Esteja sempre atento às suas emoções e tente buscar nas próximas aulas como isso se enquadra no seu dia a dia, como as situações do cotidiano se enquadram no que nós falamos aqui.